Michele Tachi, responsável pela célula de recuperação de crédito do escritório Coelho Tachi Advogados, e hoje eu venho aqui com mais um vídeo para trazer para vocês dicas e informações de como melhorar o setor de cobrança da sua empresa. Vamos começar? Vamos verificar essas dicas e informações para a gente tornar o nosso plano de recuperação mais estruturado e mais estratégico? A primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente melhorar o desempenho do nosso setor de cobrança, o ideal é a gente de fato ter um setor de cobrança, né? Parece um pouco redundante o que eu tô falando para vocês, gente, mas isso tem todo sentido e eu vou explicar já já. O pequeno empreendedor, normalmente, ele coloca uma pessoa responsável por pagar, receber, cobrar, enfim, fazer a multitarefa, porque isso realmente é uma praxe dessas empresas que têm um pequeno porte e que tem poucas pessoas para realizar as atividades ali, para desempenhar as atividades. Ocorre que se você quer ter realmente um setor de cobrança eficaz, você não precisa ter uma célula com 50 pessoas, mas você precisa ter pelo menos uma pessoa designada para enxergar a cobrança de uma maneira estratégica e inteligente. E para isso, ela tem que ter uma postura quase que exclusiva, né? Ela tem que ter uma atuação específica no setor para que ela consiga enxergar aquela atividade de uma maneira mais estratégica e tenha foco na realização do processo de cobrança. E para aquela empresa que é um pouco mais estruturada, normalmente como é que a gente tem visto? É um contas a receber, um analista que fica no setor financeiro, que tem uma série de atribuições, né? Gestão de pagamentos, recebimentos, enfim. Então, aquela pessoa, ela não só está no setor de cobrança, mas ela realiza outras atividades a pedido da gerência financeira. E ela perde o foco estratégico no processo de cobrança, porque normalmente as empresas não valorizam esse procedimento. E no momento que nós estamos vivendo, por tudo que nós já informamos em matérias e documentos e vídeos anteriores, vai ser crucial a gente repaginar, repensar e reestruturar esse processo de cobrança para que a gente tenha eficácia e que a gente consiga fazer o controle do fluxo e na inadimplência na nossa empresa. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, mantenham um setor de cobrança com pessoas que estejam ali focadas numa atuação quase que exclusiva para que se pense no processo de cobrança de uma maneira estratégica. A segunda questão é que essa pessoa já vai estar livre, ela vai estar focada. Então, sabe aquela análise de perfil de clientes que a gente normalmente costuma utilizar, ferramentas tecnológicas, né? A gente costuma utilizar das estratégias de análise de perfil, mesmo que feita de uma maneira, digamos assim, artesanal, né? Através do recolhimento de dados que você já tem na sua estrutura, para dali pensar na persona, no cliente, considerando todos aqueles índices normais que a gente consegue capturar nas nossas compras e vendas para verificar o nosso nicho de clientes e enxergar, na verdade, o público que a gente atende. Bom, essa análise de perfil e essa análise de cadastro vai ser muito importante para você analisar o processo de cobrança também. Tá vendo porque que a gente precisa de uma pessoa específica? Ela vai começar a reutilizar as ferramentas que a gente já possui, que a gente já estabelece na nossa empresa, mas para o viés da cobrança. A gente vai utilizar aquela persona, a gente vai identificar aquele perfil para a gente verificar, por exemplo, se é possível a gente conceder um crédito considerando o score daquela pessoa. E quem faz isso é o cara que analisa o crédito, é o cara que futuramente pode cobrar esse crédito. Então ele tem muita responsabilidade nesse processo de análise. Então quando ele pega o perfil do cliente, para prospectar vendas, para a gente conhecer o nosso nicho de clientes, ele foi criado para isso. Mas a gente também pode definir os limites que a gente vai manter aquela relação contratual para que no futuro a gente tenha clientes que de fato vão poder adimplir e a gente consegue reduzir bastante o funil da dificuldade no momento em que a gente concede um crédito, ou seja, no momento que a gente realiza uma venda a prazo para uma pessoa que não tenha condições de honrar. E segundo momento, a gente pega esse perfil também para verificar a forma com a qual ele quer que a gente se relacione
né? A gente precisa conhecer esse consumidor, a gente precisa saber se ele é o consumidor da nova geração, que não tem paciência para telefone, que gosta do WhatsApp, que prefere os contatos através do sistema virtual, ou se é um consumidor mais antigo, mais tradicional. O meu nicho de clientes são consumidores que ainda preferem um contato telefônico, um contato mais formal, uma carta, enfim, a gente precisa conhecer esse perfil para saber a melhor forma de manter o relacionamento, especificamente no processo de cobrança. Então, identificado essas informações, né, e verificados esses aspectos que são importantes no momento de você conceder o seu crédito e fazer a sua pactuação, aí a gente vai estabelecer a chamada régua de cobrança. Mas o que é isso? O que é régua de cobrança? Isso, o setor de cobrança, através desses dados que eu acabei de falar para você, ele vai criar de uma maneira estratégica um prazo e as formas com as quais ele vai começar a falar para você sobre a existência de uma contraprestação, né? Até o momento em que ela vira de fato um débito por atraso, e aí você vai iniciar os seus processos de negociação. Então, a régua, ela pode ser variada, e isso realmente é uma decisão estratégica que tem que estar vinculada a esse perfil que eu acabei de falar para você. Então, se eu tenho um cliente que gosta de manter uma relação próxima e que pra gente é muito importante manter essa relação para que a gente consiga o adimplemento com a maior brevidade, eu vou fazer uma régua que eu estabeleço um prazo de 5 dias antes do vencimento para lembrar para ele, através das ferramentas que ele costuma usar, WhatsApp, SMS, telefone, que a fatura dele vai vencer. E no segundo momento eu já aviso para ele, olha, é hoje, temos essas plataformas aqui disponíveis para que você possa efetuar o seu pagamento, né? Ocorreu um atraso, de fato, olha, vamos avaliar aqui o que aconteceu. Você pode me enviar o comprovante de pagamento que a gente dá abaixo, e uma vez identificado realmente que houve o inadimplemento, o atraso, você inicia o contato com o seu cliente para avaliar. Primeiro, avalie a forma, avalie o momento. Inclusive, existem plataformas digitais que determinam a hora ideal para você falar com o seu cliente. Hoje nós estamos bem munidos do sistema tecnológico nesse sentido, e a gente precisa aproveitar essas ferramentas para fazer um bom contato, ter uma boa impressão, saber fazer uma boa cobrança e gerar o mínimo de desgaste nesse processo, para a gente conseguir recuperar o nosso crédito com êxito, mantendo um bom relacionamento com o cliente. A segunda etapa, né, que eu acho importante, e elas estão intrinsecamente conectadas, é o ciclo de cobrança. A gente também precisa estabelecer o ciclo de cobrança. Normalmente, esse ciclo ele é mais genérico, né? Ele é mais universal, como pode-se assim dizer. Mas a régua de cobrança não. A régua de cobrança que eu falei para você, ela é estratégica, ela é específica, é importante analisar cada perfil de cliente e você estabelece cada régua de acordo com o perfil de cada cliente que você tem no seu nicho. Tá? Já o ciclo de cobrança é o estabelecimento dos prazos que a gente tem para fazer uma cobrança extrajudicial, o tempo necessário que a gente tem para estabelecer uma série de negociações, né? O momento exato que a gente tem que fazer, por exemplo, uma cobrança mais efetiva, formal, dando um prazo fatal para a realização daquele pagamento, né? E assim sucessivamente, órgãos de proteção ao crédito, protestos e, por fim, o encaminhamento para o jurídico para uma ação judicial, caso não seja possível. A importância desse ciclo é porque você estabelece um mapa do qual você estabelece os dias pelos quais você vai permanecer com aquele crédito na tentativa de negociar. Muito comum que os setores de cobrança tenham o hábito de deixar aquele crédito perene, aquele crédito atrasado ali por muito tempo, tenta negociar e não consegue, e aí mantém, porque tem um receio de não manter um bom relacionamento com o cliente, por tomar uma medida mais enérgica. A gente precisa pensar de uma maneira estratégica e quanto mais o tempo passa, mais difícil a recuperação. Seja porque aquele devedor pode estar com aquele patrimônio dilapidado, seja porque o tempo passa a ponto de não ser mais possível realizar a cobrança. Então, quando a gente tem um ciclo de cobrança e a gente segue ele de uma maneira pragmática, isso se diminui, essas chances de não ter êxito lá na frente
na recuperação do crédito no caso de uma ação judicial se diminui de uma maneira significativa, e a gente também aprende a compreender as nossas limitações e especificamente até onde eu posso ir no setor de cobrança. Essa estrutura eu acho que é fundamental, que o setor de cobrança ele esteja dentro da empresa. Um setor que analisa um perfil de cliente, ela tem que conhecer o negócio, ela tem que estar lá dentro. Então, ele precisa estar dentro, no núcleo da empresa, para ele conhecer o perfil do cliente, para ele conhecer o negócio, para saber estabelecer principalmente a regra de cobrança. Mais uma vez, que eu tenha dificuldade, seja por uma questão estrutural, seja por uma questão de soft skill, de manter uma negociação amigável e a ponto de gerar um desgaste nessa relação, a ponto de gerar um risco de você perder um bom relacionamento, porque o seu setor de cobrança, de uma certa forma, não consegue suportar o processo de negociação e, de fato, muitas vezes a gente precisa admitir, não tem especialidade nesse processo, a gente precisa quebrar o tabu e a gente precisa terceirizar esse processo, a gente precisa se munir de pessoas com expertise nesse procedimento. Embora muitas vezes a gente ache custoso, a gente precisa entender que em muitas situações, quanto mais novo o crédito a gente envia, mais fácil a recuperação, menos custoso fica para a empresa e otimiza o processo de recuperação. Então a gente precisa avaliar as nossas estruturas, ver os nossos limites e em situações em que há possibilidade de a gente ter um bom resultado, se a gente transferir para alguém essa responsabilidade, por que não fazer isso? Por que não avaliar os sistemas e os setores de cobrança especializados que existem no mercado para que a gente faça uma negociação de forma que a gente obtenha sucesso e que a gente evite até muitas vezes perder ou muitas vezes deixar de efetivar aquela cobrança, aumentar o nosso índice de inadimplência simplesmente porque a gente mantém um desgaste nessa relação. Tá? E o pior de tudo é que quando a gente não tem uma estratégia bem trabalhada e quando a gente não sabe efetuar esse processo de negociação, a gente necessariamente perde o bom relacionamento com o cliente e a gente vai perdendo credibilidade no mercado. Então a gente precisa balizar, pensar direitinho, sopesar todas essas questões para a gente avaliar se de fato o setor de cobranças, da forma como você está estruturando hoje, está valendo a pena deixar tudo de uma forma interna, ao invés de otimizar as atividades, buscando apoio, buscando ajuda, seja de ferramentas tecnológicas ou mesmo de empresas terceirizadas, especializadas no processo de negociação e cobrança. Por fim, gente, uma coisa que eu venho dizer para vocês é que o setor de cobrança ele tem que estar aberto a negociar. A gente não está num momento em que a gente pode se dar ao luxo de exigir de uma maneira reta e digamos assim, rígida, todos os valores devidos por parte do credor, por parte do devedor. A gente está passando por um momento bem complicado, a gente tem muitas incertezas, muitas pessoas demitidas, o índice de desemprego ainda não está bem claro, porque as pessoas ainda não estão buscando emprego, as pessoas ainda não estão sentindo a dificuldade, não tem número de empresas fechando, então a gente tem que estar aberto a negociar. Negociar muitas vezes antes do débito acontecer. Então, quando uma pessoa vem expondo a sua dificuldade, pedindo para você um auxílio para renegociar aquele contrato, ou um auxílio para renegociar aquele pacto que você fez, reveja essa possibilidade, revisite esse contrato, revisite esse pacto e reveja a possibilidade de trazer novas possibilidades de implemento. Isso vai ser muito importante porque você demonstra que você se importa com aquela relação com o cliente, que você quer manter uma boa relação, que você entende o que ele está passando e que você está à disposição nesse momento para ceder um pouco, ele cede um pouco e com certeza no momento em que a inadimplência apertar e ele tiver que escolher a quem ele vai pagar, certamente ele vai buscar aqueles que o trataram bem além dos seus bens de necessidade. Essas são as dicas que a gente traz hoje. Eu acho que o setor de cobrança precisa ser reavaliado, a gente precisa reestruturar esse ambiente, essa célula específica, e a gente precisa também trazer novos áreas, utilizar de novas tecnologias e, por que não,
Então, por que não ter o apoio de pessoas especializadas para transformar esse setor num setor mais ágil, mais eficaz, mais estratégico e que auxilie você de uma maneira mais célere a recuperar créditos e manter o controle da sua inadimplência. A gente fica por aqui e nos próximos vídeos vamos trazendo novas dicas e ferramentas tecnológicas de como a gente pode seguir com esse processo de recuperação e como a gente pode se preparar caso a gente tenha que entrar com a faturação judicial. Tchau, tchau, até mais!